Reuniões como esta, nós falamos algumas coisas que talvez em outras a gente não tenha oportunidade de falar. 5:32 de Efésios. Nós vamos ler a Bíblia, ou seu smartphone, não tem problema nenhum, mesmo sentados, ok? Você deve ouvir alguém dizer, e isso não é pecado, né? Alguém dizer assim, né? Vamos estar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu penso que reverência à palavra de Deus não é ler sentado em pé, mas é ter prazer e pelo menos uma predisposição em cumpri-la. Você concorda com isso? Eu não sei você, eu na minha casa nunca leio a Bíblia de pé. Não sei você, tá bom? Então você pode abrir sua Bíblia, você pode desbloquear seu smartphone. Essa semana um jovem perguntou-me, e como é que alguém ainda pergunta isso nesse tempo, né? Pastor, posso ter Bíblia no celular? Eu digo, não pode, deve. Você não pode, você deve. Você não pode ter outras coisas. Então quer dizer que não é pecado navegar na internet? Claro que não. Você não pode se afogar nela. É verdade. E é tão bom, gente, que a gente está na reunião de casal e já tem gente dizendo a verdade, que a gente é pentecostal feliz em Deus. Amém. Bem resolvidos, né? Para a glória de Deus. Então eu vou ler Efésios 5:32. Depois da leitura, eu quero cordialmente externar a nossa saudação. Eu sei que hoje não é, mas parece ser um tempo atrás, quando você estava frente ao altar, e eu não sei como é que foi, qual foi a sua experiência naquela noite maravilhosa que marcou a sua vida. Mas a grande maioria das vezes que nós falamos, principalmente quando tem dois, né? Quando tem os noivos aqui no altar, a gente olha para eles e eles não querem que o sermão se estenda, porque na verdade vocês sabem que eles querem um momento pós este momento. Então quando eu estou aqui, né, sentindo o cheirinho que eu estou sentindo aqui, tá certo? Eu tenho certeza que vocês não querem que a gente se delongue muito. E como a gente vai pregar também no dia de amanhã, então não vou delongar-me muito. Então se eu falar ali no máximo até meia-noite, eu quero pedir compreensão. Glória a Deus. Ó, viu? Glória a Deus. É que eu quero que você delongue o seu jejum até um pouquinho mais tarde. Efésios capítulo 5, vamos lá, verso 32. Eu disse aos senhores e reitero, essa é a carta mais prática do teólogo missionário, a saber, o apóstolo Paulo. A carta mais prática do Novo Testamento é a carta ao Tiago. Então a teologia tiaguina. Paulo, ele tem toda a sua retórica, homilética, hermenêutica, a organização de pensamentos, e ele foi inspirado pelo Espírito de Deus a escrever esta igreja, que foi a igreja que experimentou o maior avivamento da história da raça humana. O maior avivamento da cristandade foi experimentado por esses irmãos. Então, quando você lê uma carta como essa e ouve conselhos como esse, você deve ter em mente que é gente que experimentou um avivamento de mudança de vida. Atos 19. Você deve ter em mente que é gente que experimentou as profundezas de Deus. Para nossa tristeza, vocês são sabedores, já no segundo século, na segunda geração de crentes, o Espírito Santo orienta o apóstolo João, lembra lá? A fim de que recomende que esses retornem ao seu primeiro amor. Vamos lá, eles retornem ao seu Primeiro amor. Então você nunca vai ler na Bíblia a opção do segundo amor. Você já viu quando algum crente um pouquinho mais experiente diz ao outro assim? É que você está no primeiro amor. Se alguém me perguntar desse modo, eu respondo, você está em que amor? Quantos aqui já leram na Bíblia o segundo amor? Existe apenas o primeiro amor, primeiro e único. E daí João diz assim, ó, como deixaste. Tem gente que prega e diz assim, como perdeste. É diferente. Perder é um ato involuntário. Deixar é um ato voluntário. Então só para você ter em mente, a carta gêmea da carta que Paulo escreve aos Colossos. Colossos, Paulo fala a cabeça, que é Cristo, necessariamente precisa de um corpo, que é a igreja. Aqui Paulo fala do corpo, que é a igreja, que precisa estar conectado à cabeça, que é quem?
que é Cristo. Os 3 primeiros capítulos, você tem uma teologia inteiramente profunda, teologal, que ultrapassa a raça humana e a compreensão aqui de baixo. Ele adentra as cortinas da eternidade. Aí depois de você ouvir sermões eloquentes, mensagens como soteriologia, capítulo de número 2, mensagens extremamente relevantes doutrinariamente. Os 3 últimos capítulos, e esse é o capítulo 5, Paulo agora ele parte para a prática. O que Paulo está dizendo é o seguinte: conhecer é bom, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Conhecer é bom, é necessário. Agora, mais importante do que conhecer e saber é experimentar e praticar. Talvez alguém não veio a uma reunião como essa, que de uma maneira equivocada pensou, eu já vou começar a pregar, tá, gente? Só introduzindo. Pensou que não tem nada a aprender, pensou que casamento não tem mistério, e é por isso que eu quero ler esse texto, porque Paulo diz que casamento não apenas tem, como é um mistério. Paulo diz nesse texto que casamento é um mistério. Eu uso esse texto para fazer um trocadilho. É mais do que um mistério, é um ministério. Na verdade, é o meu primeiro ministério. Você concorda com isso para dizer um amém por isso? Se você tem um carro, você faz manutenção dele, sim ou não? De vez em quando a casa precisa passar por uma reforma, sim ou não? Então, como o seu casamento, que você diz que é o seu maior patrimônio, você vai permitir que ele vai enfraquecendo, às vezes ficar pegando para um lado, para o outro, sem que você coloque no prumo. Então, reuniões como essa é isso. A gente está aqui, como a gente diz lá na nossa terra, né? Apertando o parafuso. A gente está aqui para colocar algumas coisas em ordens. E eu não tenho a pretensão de falar nenhuma novidade para vocês. A minha palavra nesta noite é 2 Pedro 3:2, quando Pedro disse assim, ó: eu só queria vos lembrar. Eu só queria vos lembrar. Eu não preciso dizer ao marido que ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E você já sabe disso. Mas é só que eu apenas queria te... Eu não preciso dizer à esposa o quanto ela precisa devotadamente honrar o seu marido e ser amado, cuidado e honrado por ele. Elas já sabem disso. Vocês já sabem disso. Mas eu só queria vos lembrar. Ok? Então vamos lembrar? Em nome de Jesus? Amém? Abriu aí? Então vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 32. Paulo disse assim, ó: grande, não é pequeno, é grande. Grande é este mistério. E como eu disse, reitero, eu diria ministério. Aí quando você fica só aqui, parece que ele está falando apenas daqui, né? Do horizontal. Mas de repente ele entra novamente às regiões celestes. Por isso que eu disse, capítulos, os 3 primeiros capítulos, teoricamente, região celeste. E daí ele diz assim: digo, porém, não apenas a respeito do teu casamento, você e seu cônjuge, mas digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Você já pensou que o seu relacionamento representa nada menos que Cristo e a sua igreja? Você entende a profundidade disso? Você pode dizer um amém por essa palavra? Você já pensou que o teu sogro mora contigo lá na tua casa, diuturnamente? Querido irmão, a tua esposa chama quem de pai? Deus, sim ou não? Sim. Querida irmã, teu esposo chama quem de pai? Quem? Deus. Então, se Deus é pai da minha esposa, ele é meu quê? Sogro. É meu sogro. Então eu vivo com o sogro. Como é que você vai tratar o seu cônjuge na presença do seu progenitor? É exatamente dessa maneira que você precisa tratá-lo ou tratá-la. Amém? Amém? Quero tributar a Deus louvores pela honradez de estar aqui nesta congregação pela primeira vez. Quero tributar a Deus louvores pelo nosso pastor, pastor Rafael. Nesses dias o pastor Rafael e o pastor Renato me faltará. Deus abençoe o senhor, sua digna esposa, sua casa, seu ministério, no nome precioso de Jesus.
Deus possa abençoar também o Dárcio, é isso? Dárcio e a Pâmela. Que alegria poder conhecê-los agora aqui, né? Presencial. Gente, esse moço é um moço muito cuidadoso, viu, meu papai? Deus abençoe vocês. Eu recebo, né, rotineiramente convites, e muitas pessoas sempre nos cuidaram muito bem, mas realmente é um moço extremamente responsável, cuidadoso, mandou inúmeras mensagens. Gente, todas as minúcias, com todos os cuidados. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Minha palavra para ti é essa: se alguém quiser saber a definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, porque no Calvário a definição do amor é revelada no ato de servir. E quem não serve, não serve. Simples assim. E você serve, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, parabenizar o senhor, sua esposa, seu pastor, todos aqueles que trabalharam. Nomes aqui não poderão ser citados, é bem verdade, não há tempo hábil para tanto. Mas permita-me também citar o pastor Eliezer Vasconcelos, juntamente com a Denise. Deus abençoe em nome de Jesus esse casal extremamente abençoado. Gente, eles são indubitavelmente fenomenológicos. Decorei isso aqui só para falar para vocês. Então Deus abençoe vocês, tá? No nome precioso de Jesus. Minha querida esposa está sempre em igreja diferente, mas sempre ouvindo o mesmo pregador, né? Minha família é meu maior patrimônio, é a pessoa que eu alimento, e por isso eu tenho que ter o cuidado de estar sempre vasculhando as Escrituras. Quando eu sou tentado a dizer para ela, dar um spoiler, ou um spoiler, como você quiser, do que vou pregar, ela diz: não fala, porque depois você vai pregar e eu preciso ouvir pela segunda vez. E eu brinco com ela e digo: amor, agora na última casa será maior do que a primeira. Então, realmente não é simples, não é fácil, mas a minha esposa sabe o quanto eu a amo, e eu faço questão de declarar isso todos os dias. Inclusive lembrar a ela que ela é aquela que me ajuda a resolver os problemas que eu não tinha antes de conhecê-la. Amém. Aleluia ou não aleluia? Preciso devocionar o meu coração a vocês, abrir ele e dizer que antes de eu conhecê-lo não tinha exatamente nada. E hoje eu tenho diabetes, triglicerídeo, colesterol. Dr. Russell Shedd, quando completou as bodas de ouro, 50 anos de casamento, a Igreja Batista Brasileira, ele não tinha condições nenhuma para isso, realizou uma festa muito especial. Chamaram ele para que ele discursasse. Ele discursa sempre como ninguém. E antes dele descer do local onde ele estava, perguntaram a ele: doutor, o senhor sempre foi muito honesto, diga a nós outros, 50 anos de casamento, algum dia você já pensou em divórcio? Ele retumbantemente respondeu: nunca. Aí ele respondeu: divórcio nunca, mas homicídio, suicídio. Então, gente, que Deus possa abençoá-los, tá? Em nome de Jesus. Claro que falando isso, né, irmão, aí chamando aí a sua atenção, né? E dizer a vocês que casamento não tem problemas. Aleluia. Dizer a vocês que não há nenhum problema no casamento. Isso não é pegadinha, isso é seriedade. O problema não está no casamento, o problema está no casal. Entendeu a diferença? Porque quando não, intrinsecamente, subentende-se através dessa fala que a gente coloca o problema e redireciona o olhar para onde não deveria. Então não há problema nenhum no seu casamento, acredite. Não há dificuldade nenhuma no seu casamento. Não há falha nenhuma no seu casamento. Se você enfrenta, se eu enfrento, se enfrentamos alguns problemas, o problema pode estar no casal, jamais no casamento. Amém? Eu sei que aí fora ouve-se diferente. Eu sei que aí fora é comum. Eu disse que é o que, gente? Eu disse que é o que? É comum. Divórcio tem tornado-se mais comum, mais presente do que deveria ser. No mundo de impermanências, sem falar daqueles que vivem de aparência. Então aí fora é comum, mas acredite, nunca será normal. Vou repetir.
Alguém viver uma vida abaixo daquilo que Deus projetou, é verdade que hoje é comum, é muito corriqueiro. Talvez você não precise nem sair de casa, talvez esteja lá dentro, mas saiba, isto não é normal. O normal de Deus é que vivamos maravilhosamente bem para a glória de seu nome. Permita-me citar aqui também pastor Vilney Júnior, acertei? Deus te abençoe, está careca de saber que eu te amo em Cristo, né? Eu te respeito, você sabe disso. Eu até disse, faz um lanchinho, dá uma voltinha aí, né? Para mim não ficar tão nervoso. Deus possa te abençoar, viu? Para a glória de Deus, porque eu sei que o Senhor Deus tem te confiado no ministério, você tem servido de bênção por onde tem passado. A gente é da mesma escola, tá? A escola que entende que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a alma generosa engordará. Então, né, isso aqui não é gordura, gente, é excesso de generosidade. Ah, mas dá aleluia, não? O nosso corpo é o templo do Espírito, sim ou não? Sim ou não? O meu é catedral, gente, né? Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Tirou o vazio que havia no meu coração e colocou no meu estômago. Então eu preciso cumprir com esta obra. Dito isso, vamos à palavra de Deus. Você está disposto a ouvir? Amém? Eu quero iniciar a minha fala dizendo a vocês o que eu acabei de escolher como texto. Dizer a vocês da importância dessa reunião, vocês são bem sabedores. Não esquecer de parabenizar tudo que foi feito, isso é de um cuidado, né? Isso aqui, gente, é de um cuidado maravilhoso. Dizer que vocês são muito especiais em Deus, parabenizar pelo trabalho e parabenizar também pela escolha do pregador. Muito obrigado. Gente, vamos lá, vamos à Bíblia Sagrada, palavra do bom Deus. Se eu começar a minha fala dizendo a vocês que o que Deus projetou para nós é um triângulo amoroso, isso vai causar espanto? Quando eu digo que lá em casa o que eu mais preciso viver é isso. Pastor, como assim um triângulo amoroso? Vê se você consegue enxergar aqui minha mão. No ápice dessa relação, dessa engrenagem, está Deus. Eu não sei você, mas eu elegi Deus como Senhor da minha casa. Se você também elegeu, pode dar aleluia e está valendo. Porém, as bases desse relacionamento é eu e a minha esposa e eu. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos um do outro. Então, começa a minha fala dizendo o seguinte: não tente resolver as problemáticas, enfrentar as dificuldades da vida, sem levar Deus em consideração. É impossível ter uma vida abundante sem o dono da vida sobre ela, sendo Senhor sobre ela. A Bíblia diz que Jesus limpou 10 leprosos de uma só vez. Pastor Rafael, nas lides ministeriais, a gente passa às vezes a vida inteira para limpar um e não consegue. Jesus limpou 10 leprosos de uma só vez. É preciso lembrar que essa pureza, essa limpidez, ela não ocorreu onde eles estavam estagnados. Sabe o que é isso? Equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. A palavra já foi liberada, mas eu preciso ir ao tanque para que eu seja limpo. Pegou ou não pegou? A palavra de Deus já foi liberada, mas você precisa ir ao tanque, onde há muitas águas, para que você seja limpo. A Bíblia diz que à medida que eles iam indo, eles iam sendo curados, libertados e purificados. Então você não pode deixar de vir, porque quanto mais você vem, melhor você fica para a glória de Deus. Jesus limpou 10 leprosos. Quantos leprosos? O problema não foi o que Jesus fez, foi o que alguns deles fizeram. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Quantos? Não, querido, ninguém voltou para agradecer leproso. Quem voltou para agradecer não estava mais leproso, já estava limpo. Aleluia. Então, queridos, vamos lá. Paulo escrevendo disse o seguinte: grande é esse mistério. Que mistério é esse que é grande? Aí Paulo disse assim: eu não falo apenas da sua relação, mas daquilo pelo qual ela aponta.
João chama isso de sinais. Os milagres executados por Jesus, segundo João, eram sinais. Quando ele dá vista ao cego, ele diz: eu sou a luz do mundo. Sinais. Lá na festa dos tabernáculos, ele disse: eu sou a água da vida. Eles saíam para pegar água, porque 7 dias em casa, ou melhor dizendo, fora de casa, não tinham mais o que beber. Aí quando Jesus veio a multidão, ele disse o quê? Eu sou a água da vida. Após multiplicar pães e peixes, ele diz: eu sou o pão da vida. Então João chama isso de sinais. Então observe que Deus, o Senhor, usa elementos, situações para sinalizar, porque essa é a proposta de uma sinaleira. Você já foi numa sinaleira? Aqui tem várias, né? Qual é o propósito da sinaleira? Não é apenas parar o teu carro e te atrasar para o teu objetivo. O propósito dela vai além de si mesmo. É exatamente os elementos bíblicos, as mensagens bíblicas, isso que Paulo acaba de falar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse texto aponta para algo além de si mesmo. Tem um propósito maior. E que propósito é esse? O teu casamento, o meu casamento tem um propósito de refletir nada menos que Cristo e a igreja. O mundo sem Deus não pode ver Cristo e a igreja, mas pode ver o meu e o seu relacionamento. E o nosso relacionamento aponta para isso. Você consegue entender isso? Eu pretendo falar hoje e amanhã, dentro da permissão divina, é claro que amanhã é em tom de pregação. Eu pretendo falar sobre o amor de Deus revelado aqui entre nós, de Gênesis a Apocalipse. Sabeis por quê? Porque existem na Bíblia apenas 4 capítulos que não têm pecado. Quantos capítulos? Quais são eles? Os 2 primeiros de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. E o que trata os 2 primeiros capítulos de Gênesis? Adão e Eva. O que trata os 2 últimos capítulos de Apocalipse? Cristo e a igreja. Você está entendendo que nós somos o reflexo da glória de Deus? Você entende a importância disso? Viver a essa altura, a ponto de refletir a glória de Deus. Você lembra que quando Deus, o Senhor, quis dar para Adão uma disjuntora, você lembra o que Deus fez? Ele deu uma anestesia geral, que era para o Adão não atrapalhar o processo. Quando ele deu uma anestesia geral, o Adão dorme. Ao dormir, Deus tirou o que, irmão? Do lado do Adão, tirou uma costela. Por isso que mulher às vezes é osso de roer. Nós somos feitos do barro, gente. É por isso que a gente é tão molenga. E vocês precisam, irmãos, entender em nome de Jesus. Mas tirando desse osso, do seu lado, olha que simples, segundo apontamento, criação. Antes de haver Deus feito o homem e a mulher, macho e fêmea, como fez, já havia as hostes celestes. Então Adão olha para cima e vê alguém que está acima dele. Aí Adão olha para baixo e vê alguém que está abaixo dele. Mas ao olhar em redor, não havia ninguém que estivesse ao lado dele. Você entende essa importância? Você entende que tudo que ali está reflete e comunica-nos verdades? Então vamos lá. Assim como ao Adão dormir do seu lado, Deus tirou a sua Eva, isso é um apontamento para Jesus na cruz. Porque na Bíblia, morte recebe o termo também de dormir. Lembra que disse Jesus? Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Daqueles que dormem no Senhor. Então, quando Jesus morreu, é uma tipologia, ou um cumprimento da tipologia do Adão dormindo. O Adão dormiu e Deus tirou do lado dele a sua Eva. Jesus morreu e saiu do seu lado água e sangue. Água é o que ele faz em mim, ele me lava, me purifica, me santifica, me regenera. Sangue é o que ele fez por mim, ele adquiriu-me com seu precioso sangue. Então do lado do Adão saiu a Eva, e do lado de Cristo saiu quem? A igreja. Por isso que o texto diz, grande é esse mistério. Agora acompanhe comigo um pouquinho mais. Eu disse que é de Gênesis Apocalipse, né? Acompanhe comigo rapidinho, se você quiser acompanhar, então apenas ouça. Gênesis capítulo 2, versículo 7, para a gente entender como foi esse mistério, a desenvoltura dele. Gênesis 2, a gente vai ler do verso 7 a seguir.
A minha ideia é que você olhe para um texto como esse e perceba nele algumas coisas que você pode aplicar para a sua vida e para o seu relacionamento. Aqui está escrito, né, em inglês, English, né? Está escrito aqui love, todo mundo sabe, né, irmão? O significado dessa palavra é o que, gente? Amor. Então não se ama porque é fácil, se ama porque é necessário. Amor não é uma opção, gente. Amor é um mandamento. E daí você vai perceber, à luz desse texto, que o amor de Deus ele foi revelado e o amor de Deus foi projetado paulatinamente. Eu estou dizendo para vocês que casamento não nasce pronto, relação saudável não nasce pronto. A gente vai se modelando, a gente vai aprendendo. Lucas 2,52, fica lá em Gênesis 2,7 que a gente já volta lá, tá? Lucas 2,52, a Bíblia fala das 4 áreas do crescimento de Jesus. Você lembra que Jesus não nasceu como Adão, né? O Adão já nasceu grande, Jesus nasceu pequeno. Um dos motivos pelos quais Adão tropeçou, gente, é que o Adão não teve oportunidade de crescimento, não teve referência. E se alguém gosta de culpar o sogro ou a sogra, o Adão teve um problema no casamento sem ter sogro, sem ter sogra, sem ter cunhado, sem ter cunhada. E como tudo é um apontamento, antes do pecado de Adão, Adão dizia o que, gente? A sua disjuntora, como é que ele dizia? Você lembra? Essa agora é o que? Osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Eu diria, Lu, banho das minhas banhas. Fecha parênteses e vem para cá. Antes do pecado é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E depois do pecado foi a mulher que tu me deste. Então o maior problema do seu casamento e do meu chama-se pecado. Quando eu peco contra a minha cônjuge, eu peco contra a minha própria carne, porque ambos são uma só carne. Então se você quiser, querida irmã e querido irmão, ser o melhor possível dentro de sua casa, seja um bom teólogo na prática. Eu sei que essa palavra assusta, né? Ah, pastor está falando teologia. Não, teólogo, irmão, na prática. Por quê, irmãos? É simples. Porque na Bíblia a teologia, isso é o que nós sabemos sobre Deus, é a mãe da ética. Se eu for um teólogo na prática, um marido na prática, na acepção da palavra, é o melhor marido que eu poderia ser para minha esposa. Se você, querido irmão, fizer o mesmo, é o melhor que você pode alcançar. Se você, querida irmã, fizer o mesmo, é o melhor que você pode alcançar. Você consegue entender isso no nome de Jesus? Então é mais simples do que a gente imagina e é mais complexo do que você acredita. Vou repetir, é mais simples do que você imagina e acredite, é mais complexo do que você possa compreender ou deduzir. Gênesis 2,7, está com a Bíblia aberta aí? Se não tiver, pode ouvir aqui, né? Nós estamos estudando, né, na EBD, Ruth e Esther, lembra disso? Só para não esquecer. Ruth, a judia, ou melhor dizendo, a moabita, que casou com Boaz, o judeu. Esther, a judia, que casou com quem? Com o gentil, a saber, o rei Assuero. Inverta as coisas, de novo. Ruth, a gentílica moabita, que casou com um judeu chamado Boaz. Ao passo que Esther é exatamente o oposto. Ela é uma judia que casou-se com um gentil. Sabe o que Deus está comunicando a nós, por intermédio do casamento? Que o propósito do casamento é salvação. O propósito do teu casamento, do meu casamento, do nosso relacionamento, lembra? Aponta para além de si. Eu fui colocado do lado da minha esposa e ela do meu lado, a fim de que nós ajudamos um ao outro a sermos salvos e angariarmos o que há de mais precioso, a vida eterna em Cristo Jesus. Antes de eu fazer a leitura de Gênesis 2,7, pense consigo mesmo e responda dentro de si mesmo. Você tem sido um auxiliador, uma auxiliadora, por via de tua existência, o céu está mais perto ou está mais distante? Voltamos aqui? Acho que agora vocês localizaram, né? Gênesis capítulo 2, vamos lá, versículo 7. A partir desse texto você vai encontrar 7 bênçãos que eu as nomino como naturais. 7 bênçãos
Então acredite, você é em Deus naturalmente abençoado. Amém. Se você vive qualquer coisa abaixo de um relacionamento abençoado, pode ter certeza, está fora do propósito. Porque o propósito é Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor enriquece e não acresce em dores. Olha cá, quando eu digo bênçãos naturais, o Adão não fez jejum, o Adão não fez oração, o Adão não fez propósito, o Adão não ofereceu sacrifício, o Adão não ofereceu culto, e já era naturalmente abençoado. Então eu estou dizendo, querida irmã e querido irmão, que tem coisa dentro da sua casa que não é culto, não é propósito, aleluia, é só ser quem Deus te chamou para ser. Marido para a tua mulher e mulher para o teu marido. Deu para entender isso bem simplesinho? Viu como é simples? E ao mesmo tempo viu como é complexo? É tão simples que você já sabe disso, e é tão complexo que a gente tem dificuldade de fazer isso. Gênesis 2 e 7, vamos lá. Naturalmente abençoados. Diz-nos o texto: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Se tiver com a Bíblia lá e quiser grifar, ou apenas ouça, é bem simples. Primeira bênção que Deus deu ao homem chama-se vida. Como é o nome da bênção? Vida. Então a tua vida não é uma desgraça, não é obra do acaso, você sabe disso. É uma bênção que Deus te deu. Bom, de uma vez que o homem caiu no Éden, perdeu o direito de viver essa vida eternamente em deleites. Porém, Jesus, o segundo Adão, glória a Deus, Jesus, a filial que consertou a matriz, deu-nos direito de viver não apenas uma, mas duas vezes. Uma enquanto aqui estivermos e outra quando no céu chegarmos. Amém? Segunda bênção. Observe que eu não estou falando, comentando minuciosamente uma após outra, né? Mas vou fazendo leitura para chegar ao objetivo. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Segunda bênção que Deus nos dá chama habitat, moradia, casa, e eu não estou falando de residência. Deus não criou o homem para ser vagabundo e errante. Sabe que a palavra vagabundo significa isso, nômade, né? Deus não criou o homem para morar debaixo de marquises. Deus não criou o homem para viver sem teto. Deus não criou o homem para viver solitariamente. Existe alguma bênção na solidão? Sim ou não? Eu pergunto e eu respondo. Existe alguma bênção na solidão? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Existe bênção na solidão. Sabe qual é o problema da bênção da solidão? É que você não tem ninguém para compartilhar a bênção que você acaba de receber. Estava dando aleluia? Vou repetir de novo. Existe uma bênção de vez em quando, irmã. É uma bênção às vezes ficar só. Irmão, às vezes, só às vezes. Sabe qual é o problema dessa bênção? É que você não tem a bênção do lado para contar o quão bom foi assim fazer. Aí observe, nós estamos falando de uma bênção natural. É uma bênção que, gente? Lucas 2,52 diz que Jesus teve 4 áreas de crescimento. Quantas áreas? Ele não nasceu como Adão grande, nasceu pequeno. Você está concatenando as ideias? Está entendendo aqui no campo da imaginação? Então ele precisou passar por etapas até a idade adulta. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em estatura, crescimento físico, para com Deus, crescimento espiritual. Que mais? Para com os homens, crescimento social, e em crescimento intelectual, porque o texto diz assim: e intelectualmente, ou em sabedoria diante dos homens. Então essas 4 áreas de crescimento precisam estar presentes em nossa vida, o crescimento pleno. E a primeira delas foi em estatura. A primeira foi que a gente, hein? Sabe o que é isso? Crescimento físico. Eu preciso me prender a isso, porque é exatamente o objetivo da fala. Crescimento físico é compreender biologicamente que você não casou com um anjo, você casou com uma mulher. Amém. Você casou com um homem. Porque quando a gente ouve alguém falar disso, e parece que resume-se a vida conjugal
apenas, não que não seja importante, mas apenas ao leito que a Bíblia aconselha que seja leito sem mácula. Parece que toda a vida conjugal e todo o propósito de Deus foi apenas isso, não foi. Se fosse apenas procriação, Deus já tinha os animais para isso. Aí tem outro que leva a um outro extremo. Eu sou Gasparzinho, eu sou cara espiritual, eu sou tão espiritual que meu marido não me toca. Aleluia. Sinceramente, irmãos, é terrível, né? Porque é dor de cabeça na segunda, na terça. O problema é que agora tem uns irmãozinhos que estão ganhando com dor de cabeça. Irmão, está complicando o negócio. Posso tomar uma água? Quem está me ouvindo, diga amém. Essas bênçãos são naturais, e fica com ela aí que a gente vai botar ela, porque nem mesmo Jesus rejeitou isso. Nem mesmo Jesus rejeitou isso. A igreja de Colossos, lembra? A cabeça é Cristo que está onde? Nos céus. A igreja de Efésios é o corpo, que é a igreja. Então nós somos um corpo cuja cabeça, que é Cristo, está nos céus, mas os teus pés estão aqui na terra ainda. Você ainda não foi para o céu, irmão. Você está aqui ainda. Então, se o propósito fosse apenas procriação, Deus já tinha os animais. Se o propósito fosse apenas espiritual, Deus já tinha os anjos. Então, se você cumprir apenas um desses propósitos, além de desequilibrado, você não cumpriu o propósito final. Aleluia. Consegui entender isso? Primeiro dia que Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou as coisas de cima. Segundo dia, Deus criou as coisas de baixo. Vamos lá. Terceiro dia, Deus criou as coisas de cima. Quarto dia, Deus criou as coisas de. Quinto dia, Deus criou as coisas de. E no sexto dia? Se ele fizesse apenas um boneco e criasse apenas as coisas de baixo, a criação ficaria pensa para baixo. Se ele criasse apenas no sexto dia algo celeste, como os demais corpos celestes, a criação ficaria penso para cima. Aí, como Deus te dá essas duas naturezas, o que ele faz? Ele pega um boneco, isso é a parte de baixo, e ele sopra em suas narinas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Vamos lá. Eu estou dizendo para você, queridão e queridona, que só ir na academia, só cuidar do seu corpo, só levar os seus hormônios, só a testosterona não vai resolver. Só o cabelo bem penteado, uma chapinha bem feita, não vai resolver. Só que eu também estou dizendo, querido irmão e querida irmã, que só o jejum, que só a oração, que só a Bíblia, que só o manto também não vai resolver. Tem coisas, meu irmão, que lá na sua casa você vai resolver, não é com jejum e oração, é com jantar romântico. Tem coisa, minha irmã, que você vai resolver na sua casa, não é só com jejum e oração, é com uma noite agradável, celebrando a vida. Pensei que os irmãos iam dizer então é o equilíbrio da coisa. Você está entendendo isso? Quer ver? Bem simples. A gente volta aqui, tá cabendo em Gênesis 12, se não tiver osso. Vamos lá. Olha que simples. Nós temos algumas coisas em nós que são peculiares, que os animais não têm e que os anjos também não. Nós somos uma criação específica de Deus para um propósito específico. Eu não sei, quem sabe eu estou pregando para alguém que é tão crente, que até o hormônio teu já se converteu. Sinceramente, o meu hormônio não se converteu ainda. Tem que exorcizar. Escute isso. Aqui tem hormônio. Quem está sentado do seu lado também. E existem alguns sinais de Deus. A Bíblia diz que a Eva olhou e viu. Viu ou não viu? O Adão não via nada. Então, minha irmã, para ele enxergar, você tem que caprichar, porque ele não vai enxergar naturalmente. E às vezes tem irmão como eu, né, irmão, que a gente precisa se cuidar, porque senão a gente não enxerga nada, que as coisas estão começando a criar uma barreira. Aleluia, não, aleluia. Mas escute, a Eva viu, sim ou não?
E o Adão? Não viu. Então a mulher fala muito porque enxerga muito. Aleluia. Ela fala muito, meu irmão, porque ela enxerga mais do que você. Aí existem linguagens do amor que são silenciosas. E se você não entender o lado de baixo da coisa, você não vai resolver isso. Bem simples. A minha linguagem do amor. Todos nós atentos, ó, love, amor. A minha linguagem do amor é duas, pelo menos, que se destacam. Serviço, porque eu fui criado assim. Então, para mim, eu estou dizendo, meu amor, eu te amo. Se eu precisar, e se necessário for, fazer jornada dupla para te dar o melhor. Eu estou dizendo, meu amor, eu te amo. Eu aconselhei uma irmã, não vou dizer o nome porque a gente é crente, não pode falar essas coisas. A irmã Beth, que vocês não conhecem. Ouviu, Ney? Eu tive duas situações com a irmã Beth. A primeira dela, ela estava divorciando do marido por causa de um rato. Ah, não, desculpa, gente, é hamster. Aí, sinceramente, eu tive um problema sério. Eu disse a ela, irmão, você está se matando por causa desse rato. Não tem amor que segure, gente. Você está entendendo um negócio desse? Aí eu fico pensando, como é que dois salvos em Cristo, que querem cantar aquele coral angelical, e darará, estão se matando por causa de um rato, de um hamster. A outra situação dela, que o marido dela era mais grosso que dente estroncado. Pensa num cara indelicado. Pensa num Sansão da vida. Você lembra de Sansão, aquele brutamonte? A Bíblia diz em Juízes 14 que ele acabou com o casamento, já na lua de mel, insensível. Aí Juízes 15 ele foi fazer a paz. Sabe o que ele trouxe de presente para a mulher? Um cabrito, para ela cozinhar, para ele matar fome. Ô miserável, ô cabriteiro, está entendendo isso? Aí ela me disse assim: pastor, meu marido não me ama, somos casados há 20 anos e é contável nos dedos as vezes que ele disse que me ama. Ele é um homem bom, ele é trabalhador, ele é responsável, ele é fiel, e tá. Eu disse, não, para que daqui a pouco quem está se apaixonando por ele sou eu. Está entendendo? Aí eu disse, se tudo isso não é demonstração de amor, se tudo isso que você me diz não é demonstração de amor, o que o é? É que ela não entendeu que uma das linguagens dele, como a minha, é a linguagem do serviço. Aí eu casei com uma mulher maravilhosa, que uma das linguagens dela é o tempo de qualidade. Agora pensa, gente. Hã? Eu não gosto de perder tempo. Eu tenho um canal no YouTube, você já se inscreveu lá? Você vai ver lá, né, mensagens. Nós nos conhecemos assim, né, pastor Leandro? Eu estou gravando no carro, dirigindo, falando, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. O Arará sempre foi assim. Eu não tenho tempo a perder, eu preciso otimizar o tempo. Eu entendo que eu nunca mais terei esse momento. E quem perdeu essa oportunidade como hoje pode ter outras, mas essa já foi. Aí eu sou, né, irmão, eu não sei se você já fez. Você já preencheu aqueles negócios lá de psicologia? Eu acho legal. Eu parei na metade, porque eu descobri que eu tenho TH, TDL, TDAH, síndrome de pensamento acelerado. Eu tenho uma coisa errada toda, irmão. Aí a minha esposa é uma mulher que gosta do tempo de qualidade. A alegria da minha esposa é sentar do lado do sofá, do meu lado, eu sei disso. Servir o China, ficar olhando para mim, eu ficar olhando para ela. Nos próximos 10 segundos, eu já estou com a retina, já embaralhada. Aí ela, não pega o tablet, não, deixa o livro. Fala, Jeová. Ah, está falando. Você está entendendo? A linguagem do amor dela é um momento de qualidade. É um momento que ela diz, eu não quero o seu serviço, eu quero ser salvo. Aleluia. Eu quero servidor, eu quero você.
Aí a minha linguagem do amor me diz assim: você é perdendo tempo. Eu não estou fazendo nada, não estou ganhando nada, não estou aprendendo nada, meu amor. Porque nós somos pessoas diferentes. E o que a gente precisa fazer? Bom, escute só, em nome de Jesus, eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas se você quiser nunca ter um probleminha nenhum com o teu cônjuge, cumpra um mandamento bíblico, que não está nessa fala, mas é assim que se diz, ou melhor dizendo, assim que se entende, chamado outrocentrismo. Sabe o que é o outrocentrismo? Quando o outro está no centro e não eu. Minha irmã, quer ver como teu marido não vai brigar com você? Faça tudo o que ele quiser. Meu irmão, quer ver como a tua mulher nunca mais vai brigar com você? Faça tudo o que ela quiser. Se você servi-la do melhor modo, e se ele servir de do melhor modo, brigar para quê? Vocês estão entendendo isso aí? Aí, irmãos, vamos lá. Uma linguagem da minha esposa. Deu aí, irmão, deu para ouvir. Não, eu sei que é mistério, mas não é agora. É grande esse mistério. Uma das linguagens de amor, por exemplo, da minha esposa, são palavras afirmativas. Ok? Só que eu disse para vocês que a minha, uma delas é o quê? É o serviço. Então você entende que se eu não cuidar, eu posso não demonstrar. Então, ser e parecer. Vamos de novo? Diga comigo. Ser e parecer. Não é apenas amar, é revelar que ama, demonstrar isso, fazer isso conhecido. Quer ver? Deixa eu ilustrar isso aqui, ó. Deixa eu ilustrar isso com uma passagem bíblica. Vocês lembram do pecado de Davi? Vocês lembram, né? Ok, Davi pecou, não devia, fez o que não devia. Deus falou com Natan acerca do pecado de Davi. Aí atrás, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom assim? Não estou agredindo os ouvidos de ninguém, tudo certo? Deus falou, pastor Rafael, sobre o pecado de Davi para Natan, sim ou não? Ele tinha mensagem para entregar, sim ou não? Só que o cara era rei. Imagina ele entrando no palácio, ô miserável, o seu à toa. Deus já me falou teu pecado. E se tu não confessar, eu vou no Facebook, eu vou no Instagram, vai ver. Está entendendo? Deus lhe deu uma mensagem, mas ele precisou ser inteligente ao entregá-la. Querido rei, o senhor que é justo na sua justiça, o senhor sabia, não tem um cara aqui no teu reino, o cara tem um monte de rebanho, um outro pobrezinho só tem 4 ovelhinhas, um miserável, ao invés de aproveitar tudo que tem, vai tocar na pobre coitada, que aquele pobre coitado é a única coisa que tem. O que a gente faz? Porque esse é o propósito da parábola, tá? Sempre terminar com uma pergunta para aquele que ouve dar a resposta, para ver se entendeu o que está sendo proposto. O que a gente faz? O que o rei disse? Mata, miserável, tinha um rebanho, foi tocar na pobre ovelhinha do pobre coitado que só tinha um pouquinho. O que eu faço? Rei? Mata. Pois é, rei, sabe quem é esse cara? Esse cara é você. Agora a sentença já foi dada. Então eu estou dizendo que não é apenas ser, é preciso parecer. Você casou com alguém que tem suas linguagens corporais, seu modo de agir, seu modo de proceder. Você está entendendo isso? Então existem linguagens que são linguagem do amor, e eu preciso conhecê-la, e eu preciso praticá-la, porque eu casei com uma pessoa. Antigamente, lá em 1900 em Guaraná de Rolha, falava-se de 2 temperamentos. Lembra deles? O interno e o externo. Depois subdividiu-se em 4 temperamentos. Todo mundo conhece, né? Penso que sim. Fleumático, sanguíneo, lembra disso? Colérico, melancólico. Eu sou sanguíneo, com um temperamento mais forte, o externo, e sou fleumático, com um temperamento mais fraco, o interno. A minha amada esposa é colérica e melancólica. Melancólica, melhor dizendo. Quando a gente fala melancólica, não é que a minha esposa é chorando, vive chorando pelos cantos. Porque todos os temperamentos, eles têm moldes a serem trabalhados, mas têm virtudes.
Uma das grandes características de um melancólico é ser extremamente caprichoso, talentoso. E você vai encontrar na Bíblia, Moisés era melancólico. O cara rendia muito, o cara produzia muito. O colérico, o Paulo, extremamente prático, queria ver resultado. Vocês já leram na Bíblia a discussão que houve entre Paulo e Barnabé? Lembra disso? Atos 15? Era bom que nunca tivesse, né? Mas teve. Agora vamos lá. A gente precisa entender isso. O casamento é a união de duas pessoas pecadoras. Então você imagina você estar debaixo de um ambiente que duas pessoas diferentes, família diferente, tudo isso que você já sabe, e ainda assim naturezas caídas, dois pecadores. Então só dois, marido e mulher, já são dois pecadores. Quando começa a vir as crias, e o pior não é as crias, os agregados, porque casamento é igual a CD. Lembra de CD, Lézer? Você compra por causa de uma faixa, mas tem que levar as outras todas. Você compra por causa de uma faixa, mas você paga por todas elas. Precisa brasileirar? Não. Você casou com ele, por causa dele vai ver o cunhado, cachorro, periquito, gato, vaca, sogra. Vem tudo junto. Está entendendo esse negócio? Agora vem cá. Você casou com uma pessoa que tem temperamentos. Aí você vai olhar para a Bíblia e ver que o Paulo é um colérico, é um cara prático. Aí o Paulo olha para João Marcos e vê o que esse João Marcos pode fazer pelo Evangelho. A visão de Paulo está certa ou errada? Está certo. Todo obreiro proativo olha para outro líder e vê, quer ver o que esse cara consegue entregar para o reino. Não tem nada errado. Só que o Barnabé não é colérico, é fleumático. O Barnabé olha para o mesmo Marcos e pensa, o que o Evangelho pode fazer com esse moço? Tem alguma coisa errada na visão de Barnabé? Então não tem nada errado na visão de Paulo, não tem nada errado na visão de Barnabé. Como é que duas visões certas resultam numa discussão tão grande que não puderam mais conviver juntos? Quem estava certo? Os dois. Você está entendendo isso? É lá na sua casa isso aí que eu estou falando, por parábolas, é isso aí. Não é que ela ou que você esteja errado ou esteja com razão. São pessoas diferentes, distintas, que trabalham, que resultam, que entregam as coisas como diferente. A gente precisa entender isso, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? O lado humano da coisa. Sabe o que é isso? O que eu acabei de ler. Primeira bênção, qual é ela? Vida. Segunda bênção, casa, habitar-te. Salmo 127, todos conhecem. Os três estágios de um projeto sustentável. Primeiro deles, se o Senhor não edificar, vamos lá, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os edificadores. Observe que o texto não fala de comprar um objeto, um móvel pronto, um imóvel, no caso de casa, pronto. Não existe cartilha pronta, não existe casamento pronto, perfeito, não existe. É edificado, é tijolinho após tijolinho, não nasce pronto. Você consegue entender isso? O segundo estágio é se o Senhor não guardar. Então o casamento sustentável, ele é um casamento construído, mas após construído, ele precisa ser guardado. Por que ele precisa ser guardado? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Já vamos encaminhando para o final, vem comigo. Salomão disse: tive 700 mulheres e 300 concubinas. E para os bobinhos que acham, né, irmão, que não entendem a coisa direito, segundo Reis 11, essas mulheres eram mulheres relacionais. Essas mulheres eram mulheres comerciais. Ok? A Bíblia nunca provou qualquer coisa diferente daquilo que é um Adão para uma Eva. Não é um assunto aqui, mas só para abrir aqui um espaço rápido. Gênesis 38, Judá, irmão de José, fez o que não devia, deitando-se com a própria nora, sem saber o que era. Gênesis 39, o José não era casado, está entendendo isso? Não devia nada a ninguém, estava no Egito.
poderia sem problemas relacionar-se com alguém que não era a sua esposa. Se ela era casada, se ela era esposa, era casada, tinha outro alguém. Você entende que a Bíblia ela vai trazendo essas ideias? Por que você encontra aqui a história de José, capítulo 37, depois capítulo 39, capítulo 38, tem um intervalo no meio? O que é Deus dizendo com isso? Sinalizando para nós. Olha a desgraça que foi a família de Judá, e olha a bênção que foi a família de José. Sabes por quê? Porque fidelidade sempre frutifica, e frutifica maravilhosamente bem. Amém. Pode dar glória a Deus por isso. Voltamos lá. Primeiro, uma casa se edifica. Segundo, uma casa se guarnece. 2 terços de Salomão. O Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, mas teve uma que ele disse: 700 mulheres, 300 concubinas, mas uma só é tua, amada minha. É diferente, né? Combina, irmão? Combina, irmão? Faz tempo que teu marido não disse isso, né? Pode ter muitas, mas nenhuma é igual a ti, ó amada minha. Aleluia, não, aleluia. Quando ele está vivendo o auge desse amor, Cantares 2, vem comigo, eu vou terminar. Ele diz: ó amada minha, vem, o inverno já passou. Então o casamento é cíclico, tem estações diferentes. Olha que já está frutificando, está tudo 10. Ó pomba minha, amada minha, vem comigo. Só que daí no 2:15, quem já é mais familiarizado com a Bíblia já sabe o texto, quem não é precisa ouvir, e quem já é, relembre. Apanhamos-nos, dizendo, as raposas e o quê? E as rapozinhas. Vamos ser honestos. Ó, vamos lá. Primeiro, edificar. Segundo, guardar o que se edificou. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Se você fizer uma pesquisa, você descobrirá que a maioria dos divórcios ou problemas no casamento não são por grandes tragédias, mas são por pequenas raposinhas. Talvez aqui a grande maioria de vocês talvez já tenha passado por luto na família, talvez já tenha passado por crises financeiras, coisas horríveis, que um olha para o outro e diz: vamos se agarrar, vamos juntos e vamos vencer. E vocês venceram, digam glória a Deus por isso. Eu sei que vocês são da cidade, né? Vocês não sabem o que é isso, mas eu que sou lá do interior, eu lembro-me de cortar lenha com meu pai, e sempre que alguém tropeçava, nunca tropeçava em tronco, só em galho. Alguém aqui já tirou lenha alguma vez? Você já viu alguém tropeçar em tronco? Não, também o cara se tropeçar em tronco está com um problema sério de visão, né, irmão? O tronco é uma barreira maior do que um galho, sim ou não? Mas como você está vendo, você supera. Sabe qual é a minha tristeza? De ver pessoas que superaram o luto, superaram a dor, e às vezes não conseguem superar uma discrepância temperamental, porque um gosta disso, outro gosta daquilo. Então não é só construir, edificar, mas é guardar o que se construiu e edificou. Sabe quem é o Supremo Senhor, autor da vida? Ele nos dá isso como lição maior. Gênesis 2 que eu li. Gênesis 1, Deus cria. Gênesis 2, Deus confirma. E o que Deus disse a Adão e Eva? Vão guardar. Vão guardar. Porque o meu projeto é que aquilo que começou não pare pelo caminho. Ah, você nem pegou. O meu projeto é aquilo que começou, não pare pelo caminho, não desestimule. O meu projeto é que vá até o fim. Eu não sou colecionador de projetos inacabados. Aquele que começou, diga começou, aquele que começou. Ele já terminou, mas ele já começou. Na porta da igreja pode colocar lá assim, gente, ó, canteiro de obras. Pode colocar lá, canteiro de obras. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo edificados. Canteiro de obras, sabe por quê? Porque você, querida irmã, você, querido irmão, é um mal acabado.
Eu acho que das mulheres, nenhuma se compara a ti, eu acho que você não disse. Mas o mal acabado, o Pai me revela, o Pai me revela. O Pai me revela, que alguém já disse. Ei, então escute o nome de Jesus. Só que Filipenses 1,6 diz que aquele que começou não terminou, mas ele vai aperfeiçoar, ele vai concluir, ele vai terminar. Voltamos a Gênesis 2. Abrir a nuance, voltamos, vamos em volta. Quem está entendendo a linha de pensamento, diga amém. Amém. Terceira bênção é 9,15. Vamos encaminhando para o final. Verso 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores, agradável à vista e boa para comida. Permita-me citar uma frase de uma neurocientista. Uma neurocientista estava escrevendo a mulheres, foi ela quem disse. E ela disse que existem duas maneiras fáceis de fazer um homem feliz: é enchendo a barriga e esvaziando o porão vazio. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Eu vou tomar uma aguinha. Conseguiu entender ou eu preciso desenhar? Meu irmão, barriga cheia e o porão vazio, esvaziadinho, está tudo resolvido. Foi o que ela disse. Deus me disse. A terceira bênção chama o que, gente? Comida, sustentação. Então, meu irmão, o trabalho que você faz para Deus, para colocar o pão de cada dia da sua casa, é uma manifestação do amor. Aquela comida, querido irmão, que depois do cansaço, você capricha para fazer o melhor que pode. Sabe o que é isso? É celebrar a vida e dar graças a Deus por essa bênção que você tem em sua mesa. Amém? A quarta bênção, que é 9,15, está no verso 10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. A quarta bênção chama-se água. A quinta bênção está no verso 15. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você já leu esse texto e não viu bênção nenhuma? Se fosse o pecado de alguém, a gente via, né, irmão? Isso somos nós. Mas como é bênção, a gente não consegue ver. Quinta bênção, verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Alguém não gosta, mas a quinta bênção chama-se trabalho. Segundo Tessalonicenses 3,10, eis que estive convosco, ensinei-vos a mesma coisa, quem não trabalha é bom que nem coma. Charles Haddon Spurgeon, um pregador carinhoso, ele dizia que o vadio merecia ser enforcado 10 vezes antes da morte, porque ele diz que o vadio é uma treva em tudo, inclusive na obra. Tem gente que gosta tanto do serviço que quer chegar no céu, achar o Adão e dizer miserável. Foi porque tu pecou. Você está entendendo, meu irmão, que a queda de Adão é no capítulo 3, mas o trabalho já está no capítulo 2? Lembra lá a sinalização? Você está entendendo que a tua bênção, que o teu trabalho é uma bênção. Não é praga, não é maldição, é bênção. É aquilo que honra o caráter, é aquilo que te faz dar a Deus o que de Deus é pertencente, é aquilo que concretiza seus sonhos. Então é bênção. Sexta bênção, não preciso correr, chama-se inteligência. Olha o verso 19. Tem gente que furou essa fila dessa bênção, né? Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, as aves do céu. Trouxe o homem para ver como ele chamaria. E tudo que o homem chamou, ele olhou o elefante e disse: orelhudinho, elefante. Tudo que ele chamou, todo ser vivente, isso foi o seu nome. Sexta bênção chama-se inteligência, luz, entendimento. Você sabia que a palavra conhecer no radical, no hebraico massorético, é a mesma palavra equivalente, o seu radical, a luz? É por isso que quando Adão conheceu a Eva, ela deu o que, gente? A luz. E você sabia que a palavra ignorar ou ignorante é o mesmo radical da palavra trevas? Então, quando você está na ignorância
ignorância de algum assunto, você está em trevas. Quando te é dado a conhecer, quando te é revelado, o que aconteceu? A luz trouxe entendimento. Então, irmão, quem é o pai das trevas? É o cão. E o cão quer te ver na ignorância. Sem conhecimento, sem sabedoria, não é possível ter um relacionamento saudável. Eu não disse sem dificuldades. Às vezes, meu irmão, vai botar um pouquinho a cabeça para funcionar. O problema é que quando a gente fala de cabeça, a gente olha para algumas casas e vê que tem gente que a sua casa são acéfalos. É gente sem cabeça. Aí tem outras casas que são bicéfalos. Aleluia. Tem duas cabeças. E daí vai, meu irmão, tem uns que é tricéfalos, quadricéfalos, sai uma animalzada ali, meu irmão, porque manda todo mundo, vira uma anarquia. Aí não tem bênção, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Então a bênção e a vida está debaixo de ordem. Na nossa bandeira está escrito ordem e... Então sem ordem não tem. Infelizmente, no nosso país é ordem para nós e progresso para eles, né? Voltamos aqui. A inteligência vai te dizer: tomate é fruta. E a sabedoria vai dizer: não faça uma salada de frutas com tomate. Entendeu a diferença de inteligência e sabedoria? É a aplicação daquilo que se conhece, ou daquilo que se sabe. E agora que é 9h20, eu vou terminar. Vem a sétima bênção. Irmão, há muita coisa que eu preparei aqui, não há tempo hábil para a gente discorrer. E você volta a repetir, vai ver que tudo isso aqui está lá, sinalizado para nós. Ok? Por exemplo, quer ver? Ó? Você sabia que a ciência diz que existem 5 pilares da existência humana? Tudo que você tem chama-se tempo, criatividade inventiva, força motora, espaço e firmamento. Você está aqui, isso é o que? Tempo. Você está aqui porque tudo que você vê aqui, houve uma criatividade inventiva que inventou, que projetou. Só que não foi só projetado, foi executado, força motora. Agora, isso que foi executado em força motora precisou de um firmamento, porque ninguém está voando aqui a larga sozinho. Agora pega isso e joga para a Bíblia. Gênesis 1:1, está lá no primeiro versículo. No princípio, sabe o que é isso? Tempo. Criou, criatividade inventiva. Deus, força motora. Os céus, o espaço, e a terra, o firmamento. Nada que você faça na sua vida foge de um desses 5 pilares da sua existência. E quando Deus criou tudo do nada, Gênesis 1:1, Ele está dizendo: eu te dou todas as ferramentas para te viver e viver bem, para você viver e viver feliz. Então, se eu vivo aquém disso, eu estou fora do propósito. Você consegue entender isso? Vamos lá. Eu vim com vocês até a 6ª bênção, mas tem a 7ª. E eu quero ver se alguém se arrisca, que está na hora de terminar. Qual será a 7ª e última bênção? Diga comigo: natural. Bênção? Natural. Ah, já está fraco. Diga natural. Natural. Agora, se essas bênçãos naturais podem te produzir e te entregar tudo isso de alegria, você imagina que sobre isso e acima disso, você ainda tem o auxílio do Espírito Santo. Você ainda tem as bênçãos que Paulo disse: nos abençoou com toda sorte de bênção. Aqui, para me terminar, Gênesis 2:7, primeira bênção chama-se vida. Como é que é o nome da bênção? Vida. Segunda bênção, Gênesis 2:8, habitar-te, moradia, casa. Terceira bênção, Gênesis 2:9, comida, cheirinho da mão. Quarta bênção chama-se água. Água fala de refrigério, água fala de limpeza, tanta coisa. Quinta bênção chama-se o quê? Trabalho. Como é que é o nome da quinta bênção para você nunca esquecer? Trabalho. Essas, eu tenho roupa para lavar, eu
tenho louça para lavar. Você só tem louça para lavar porque você não está com fome. Você só tem louça para lavar porque Deus, o Senhor, colocou pão na tua casa, abençoou a tua despensa, o teu celeiro. Você tem pão na mesa, é bênção. Sexta bênção chama o quê? Inteligência. Deus te fez um ser racional. Você não é um animal, irmão. Você é um ser racional, inteligente. Mas a sétima e última bênção, daí, como é que fica? O Adão tinha tudo. Ok. O Adão tinha tudo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Equivocadamente, você já deve ter ouvido alguém pregar e dizer: o Adão olhou para o elefante, gordinho, desajeitado, mas tinha o elefanta. Acho que eu estou sendo irônico, né? O Adão olhou para a girafa macho, pescoçudo, mas não é que ele tinha alguém. Aí Adão olha para si, não tem nada disso, irmão. Quem viu a necessidade, você sabe quem foi. Quem foi que viu a necessidade? Foi quem? Deus. Essa frase que eu vou dizer agora não é minha, essa fala, tá? É réplica. Cláudio Duarte diz que Deus olhou para Adão e viu que ele estava tão tranquilo que ele disse: vou te arrumar um problemão. Isso é dele, não é meu? Vem comigo. Só que isso não é bíblico. Quem viu a necessidade não foi Adão. Foi quem? Deus. Foi Deus. Foi Deus quem viu a necessidade de entregar a Adão o quê? A sétima e última bênção. Qual é ela? Se não tiver com a Bíblia aberta, só ouça que eu lerei. A partir do verso 20, quando vai dizer assim: assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo. Só tem uma coisa: para esse homem não havia uma disjuntora, uma ajudadora idônea. Por isso que o homem pode cozinhar bem. Não é pecado não, amém. Mas quando lá em casa eu digo: amor, hoje a janta é comigo. Daqui a pouco a buzina do iFood. Eu disse que era comigo. Eu sou um homem de palavra. Aliás, tudo que eu te prometi no altar, meu amor, você sabe que eu tenho cumprido, exceto uma. Tem uma coisa, viu, né, que eu prometi no altar que eu ainda não cumpri. Que momento bom para revelar isso. No jantar de casais. Eu disse a ela que seria fiel na alegria e na tristeza. A gente já teve alguns momentos de tristezas, e a gente teve muitos momentos de alegria, e eu fui fiel em todos eles, viu, meu amor? Bendito seja meu nome, louvado seja a minha humildade. Traga o espelho que eu quero olhar para ele e dizer: quão grande és tu. Vem comigo. Nós já fomos fiel um ao outro na saúde e na enfermidade, no luto e na celebração da vida. Mas tem uma coisa, Dácio, que eu disse no altar que eu ainda não consegui ser fiel. Eu disse no altar que seria fiel a ela na riqueza e na pobreza. No momento eu tenho sido fiel só na pobreza. No momento eu não fui fiel ainda na riqueza, meu amor, mas creio na promessa. Quero orar com vocês. A sétima e última bênção. O Adão não tinha celular, irmão. Precisava conversar com alguém. Aleluia. Às vezes alguém diz, né? Lembra que eu falei ali atrás? Momentos de qualidade, a gente reclama muito, né? Que a gente corre tanto, né, irmão? Corre. E nessa corrida da vida, às vezes a gente diz que não tem tempo. Vem comigo, já vamos orar. Mas seja honesto com você mesmo. Você sabia que existe uma opção no iOS e no Android? Vocês que são ricos, tem aquele celular da maçãzinha, dá para fazer também. Entre lá em configurações, faça um dia isso e veja quantas horas você gasta todos os dias para a sua vergonha com redes sociais, cuidando da vida dos outros. Aí quando tem uns metidos que querem cuidar da sua, você fica bravo.
Aleluia, irmão. Eu já tenho dificuldade de cuidar da minha para viver cuidando da vida dos outros. Você sabe qual é o problema das redes sociais? É que o mundo virtual tomou conta e tem substituído o mundo essencial, real. As redes sociais, a internet, tem essa imensa possibilidade, de unir os distantes. Sim ou não? Você pode estar com o celular aí falando com a pessoa do outro lado do planeta. Isso é bênção, irmão. Acho que 99% das nossas agendas hoje é via WhatsApp. Não tem problema nenhum, nossos eventos, nossas plataformas, quando feito bom uso, glória a Deus. Agora, olha para cá. Sabe qual é o problema? É quando eu viro bom no celular e mal no celular. Trocadilho. De novo. Não adianta ser bom no celular se for mal no celular. Eu estou falando para cá, O problema não é que a rede social tem imensa capacidade de aproximar os distantes. O problema é quando a rede social distancia os próximos. Daqui a pouco, meu irmão, o cara vai estar sentado lá da mulher e vice-versa, e um vai pedir para o outro: passa o talheres. Aí, como já se tem emoji para tudo, de lá vai vir um emoji. Você está entendendo esse negócio? A problemática disso? De viver uma vida que não é sua. O Adão não tinha nada disso, gente. Um dos grandes problemas, além da roubagem do seu tempo, roubar o seu tempo, tem outro problema sério nisso, o meu e o seu tempo. Que problema é esse? O problema do comparativo. Porque a internet, meu irmão, ela te revela coisa que você, querendo ou não, acaba fazendo comparativos. E acredite, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sabia disso? Olha para cá. A grama do vizinho é mais verde, sabe por quê? Porque ela é sintética. Ela não é natural. O que o camarada coloca lá na rede social é sintético, irmão. Aquilo ali não é o real. Você está entendendo? O que ele coloca lá, meu irmão? Você já viu alguém descabelar o cabelo, botar na foto? Você já viu alguém, né? Botar nas redes sociais: hoje acordei pela manhã, pensei em suicídio, pensei em homicídio, e me desesperei, darará, e brigando, e vai para ela rolo. Aí o problema é que quem não consegue dizer eu te amo todos os dias aqui, é mais fácil dizer aqui, né? Então, irmãos, para finalizar e orar por vocês, eu já tinha parado, tá? Eu consigo um pouquinho mais, né? Aqui, sétima e última bênção. Todas as demais bênçãos são bênçãos, sim ou não? Mas nenhuma bênção substitui a sétima e última. Todo o patrimônio que você conseguiu, tudo que você conquistou, Deus te abençoe, Deus te agracie, continue prosperando, crescendo e aumentando. Mas acredite, o maior de todos os patrimônios, a maior de todas as bênçãos, lembra lá atrás, grande esse mistério, que aponta para algo maior e melhor. Sabe qual a finalidade que Deus colocou a Eva do lado do Adão? Para que ambos se ajudassem a servir a Deus melhor. Sétima e última bênção está no verso 20, quando diz assim, verso 20? Não, verso 21, 20 eu já li. Olha o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, adormeceu, tornou-lhe então das costelas, cerrou carne em seu lugar, da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e agora ambos serão uma só. Sétima e última bênção, teu cônjuge. Sétima e última bênção, aquela pessoa que está do seu lado. Esta pessoa, você não precisa vir fazer campanha para receber o que já é seu. Aleluia. Essa pessoa, você não precisa fazer qualquer outra coisa além daquilo que você já tem feito, exceto se não fez segundo a orientação de Deus.
Sétima e última bênção, chama a tua esposa, a tua disjuntora, ambos com um só propósito. A matemática do casamento não é mais dois. Alguém diz assim: eu vou casar para aumentar, você vai casar para diminuir. Como assim? Lógico, eram dois, agora não é mais dois, agora é só um. Essa é a matemática do casamento. Agora é só um só propósito, um só destino. Sim ou não? Um só Senhor, um só céu, um só objetivo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vocês ficaram bastante tempo sentados, agora vamos estar sobre os pés para a gente orar. É possível, pastor, em nome de Jesus?